the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. Bom dia, adolescentes. Eu cumprimento a todos nesta manhã com a paz do Senhor. Estamos aqui mais um domingo para nós aprendermos mais da palavra do Senhor. Estamos ministrando nesse trimestre a nossa revista de juvenis que traz por título Jesus e o Reino de Deus. E hoje nós estaremos aprendendo mais um pouco sobre a vida de Jesus, sobre o propósito dele. Hoje, especificamente, nós estaremos falando da crucificação de Jesus, que é o título da nossa lição de número 6. E o objetivo, nós temos 3 objetivos a cumprir aqui nesta manhã. É descrever a semana da crucificação, qual foi o comportamento de Jesus, como Jesus reagiu, sabendo que seria sua última semana e que ele estava caminhando para a morte, e morte de cruz, e explicar o porquê de Jesus ser o Cordeiro, e propor a vocês, adolescentes, a terem um compromisso com essa mensagem, com as boas novas de Jesus, com essa mensagem tão preciosa, né? Que foi pago um preço tão alto. O que nós vamos fazer com essa mensagem? Né? O que você vai fazer com tudo isso que você tem aprendido? E o nosso texto áureo está em Isaías, no capítulo 53 e no versículo 5, que diz o seguinte: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Isaías, ele profetizou sobre a vinda de Jesus, sobre o que Jesus passaria 600 anos antes disso acontecer. 600 anos antes de Jesus vir à Terra. E esse versículo, quando ele diz o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz, o castigo que foi aplicado em Jesus na cruz, né? Nos trouxe a paz, esse castigo. Por quê? Porque, na verdade, nós somos culpados. Nós somos condenados à morte, né? A ira de Deus que era para vir sobre nós foi sobre Jesus naquela cruz. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Sobre a sua aflição, sobre o seu pagamento na cruz, sobre o seu sofrimento na cruz, ele nos sarou, ele nos libertou do cativeiro do pecado. Nós fomos curados da escravidão do pecado através desse sacrifício. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Lucas capítulo 23, do versículo 33 ao 46. Eu gostaria que todos me acompanhassem. Você, adolescente, abra sua Bíblia e leia comigo. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, e a este, se é o Cristo escolhido de Deus. Também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos
o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E já era quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então nós vemos agora, através dessa leitura bíblica em classe, um momento crucial da vinda de Jesus, né? Um propósito que ele veio cumprir aqui na Terra, o momento da crucificação. E mesmo em um momento tão sério, né, na vida de alguém, que é o momento que alguém está sendo condenado à morte, nós vemos a atitude de Jesus, né, o que Jesus proferiu, né, mesmo em meio ao momento da morte de cruz, né, Jesus ele veio cumprir ali o propósito que ele veio fazer, né, ele veio ali dar o cumprimento de um plano do Senhor. E mesmo naquele momento de cruz, ele ainda cumpre o que ele veio fazer, que é salvar, né? E este malfeitor, ele acaba sendo salvo pelo Senhor. Nós vemos através dessa leitura também o que Jesus desejou àqueles que o crucificaram, que o feriram, que o açoitaram. E é sobre isso que nós vamos falar durante esta aula, né? Se a gente parar para pensar, né, qual seria a nossa atitude se soubéssemos que teríamos uma semana de vida, né? O que nós iríamos produzir, como nós iríamos reagir, qual seria as nossas palavras, a nossa atitude. A palavra do Senhor diz que a boca fala o que o coração está cheio. E nós vemos que mesmo em um momento tão sério como foi o momento da crucificação, Jesus ele proferiu palavras de vida. Jesus ele proferiu palavras de amor, né? Mesmo sabendo que era a sua última semana, ele não mudou o foco, né? Então nós vamos dar o início agora no primeiro tópico, a semana da crucificação. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a semana da crucificação de Jesus. Nós vemos que Jesus ele continua no propósito que ele veio cumprir, né? Mesmo isso não o afligiu, isso não o amedrontou. Ele, mesmo sabendo que teria que morrer, que teria que realizar o pagamento pelos pecados da humanidade, ele continuou com foco. Porque ele veio para obedecer ao próprio Deus, ele veio para obedecer um propósito do Senhor, e ele não olhou para as diversidades, ele não olhou para aquele momento de perseguição. Ele continuou fazendo aquilo, né, com amor e com zelo. Como nós faríamos, né? Às vezes a gente fica pensando, tantas pessoas hoje já estão, às vezes, nos seus últimos momentos de vida, né? E nós precisamos ter o nosso coração essa certeza, né? A certeza de que nós não viemos por um erro, por um engano, nós não somos resultados do acaso, nós estamos aqui com um propósito, e adolescente, você está aqui com um propósito. Então não deixe que as aflições, não deixe que as dificuldades, não deixe que os momentos, muitas vezes, que a gente está passando, te tire desse foco. Que você possa, que eu e você possamos fazer como Jesus fez. E Jesus fez isso. Ele continuou focado no propósito que ele veio fazer. Então ele diz que Jesus ele continuou ensinando. E nós vemos aqui alguns tópicos, nós vamos falar algumas coisas, não tudo, né? Mas nós vamos abordar algumas coisas sobre o que Jesus fez, né? Jesus é um dos momentos que ele chega, nessa semana que acontece, nessa semana é que ele chega no templo e ele vê aqueles mercadores dentro do pátio do templo e Jesus acaba com aquele comércio, né? Porque eles estavam fazendo estavam fazendo do templo, né? Um comércio.
Eles estavam ali cometendo o lugar que era de adoração, eles estavam na parte, na verdade, onde os gentios oravam, a parte, né, dentro no átrio, lá no pátio, na parte que era para o povo gentil orar. Só que eles transformaram no comércio, eles trocavam moedas, porque na verdade a oferta que teria que ser dada no templo era a moeda local. Então vinham pessoas de outros lugares com a moeda do seu país, da sua localidade e trocavam ali. Esse não era o problema, né? Mas o problema é que estavam usurpando, estavam explorando as pessoas, né? E isso com conhecimento do sacerdote. Isso com conhecimento, eles estavam agindo em conjunto para a exploração das pessoas em volta a essa oferta que as pessoas faziam no templo. Ali era vendido os cordeiros e foi isso que Jesus condenou. Jesus condenou o local que eles estavam fazendo, porque era conveniente que esta moeda de troca fosse feita ali próximo, mas não dentro do templo, né? E eles ainda tiravam vantagem das pessoas, e era isso que Jesus estava condenando, né? Porque Jesus diz que eles fizeram do templo um covil de salteadores, né? Um lugar que era lugar de oração, que era lugar de comunhão com Deus. Eles estavam ali explorando pessoas, eles estavam ali tirando vantagem das pessoas. E Jesus condenou isso e foi durante a última semana. Outra coisa que ocorreu na última semana é quando Jesus ele passa numa figueira. E ele olha de longe, aquela figueira ela tá cheia de frutos. E se a gente vai estudar sobre a figueira, ela dá o fruto, ela estava cheia de folhas, perdão. Se a gente vai estudar sobre a figueira, a gente vai ver que primeiro ela dá o fruto e depois ela dá as folhas. Então, quando Jesus olhou aquela figueira de longe, ela estava cheia de folhas. Então, ele pôde concluir que ela estaria cheia de frutos. Mas quando ele chega diante daquela figueira, ele vê aquela figueira, ela está sem frutos. Ela parecia uma figueira cheia de frutos. Mas quando ele foi olhar de perto, ela estava sem frutos. Então, ele dá uma ordem para aquela figueira secar. E essa figueira também nos traz um ensinamento, né? De às vezes que Jesus ele não gosta que venhamos a viver de aparência, que venhamos a parecer cristãos, mas quando olhamos aqui dentro, não tem frutos, não tem amor por Deus, não tem entrega, apenas parecemos externamente. E essa era uma das coisas, o problema naquele momento, daquela época, com o povo religioso, né? Os fariseus pareciam pessoas religiosas que adoravam a Deus, mas estavam transformando a casa de Deus, né, num algo para benefício próprio. Pareciam que eram pessoas de Deus, mas por dentro tinham um coração cheio de ganância, cheio de egoísmo, querendo cumprir a sua própria vontade. E é isso que Jesus condena na figueira. Né? São duas coisas que acontecem durante a última semana. Então, que nós venhamos aprender, adolescentes, que Jesus, através dessa última semana, ele nos ensina como ele espera que nós venhamos caminhar, como ele espera que nós venhamos frutificar, mesmo em meio às turbulências, mesmo em meio à bonança, independente da circunstância, nós venhamos usar o modelo de Cristo, para que nós venhamos obedecer verdadeiramente, com o coração entregue a Ele, para fazer aquilo que Ele nos ensinou a fazer. Agora nós estaremos iniciando o tópico 2. O tópico 2, ele traz as últimas palavras de Jesus na cruz. Quais seriam as últimas palavras de alguém pendurado numa cruz? Né? Alguém que está em agonia, alguém que está em sofrimento. Alguém que está naquele momento sentindo as dores mais profundas do seu corpo. Dores que a gente não consegue hoje dimensionar, né? Porque nós nunca fomos pendurados numa cruz, né? Mas o seu corpo inteiro está gemendo, ele não consegue muito falar. Um estudo médico diz que os seus pulmões, eles comprimiam. Então, é algo forte demais, as dores que ele está sentindo neste momento.
E nós aprendemos que mesmo em meio a este momento, Jesus ele continua com foco para cumprir aquilo que ele veio fazer, né? Que é pagar o pecado da humanidade. E ele expressa naquele momento de sofrimento, né? Que o propósito dele continua o mesmo, que ele não mudou e que a dor e o sofrimento não impediram ele de continuar direcionado naquilo que Deus colocou, que Deus planejou, que Deus arquitetou para que Cristo veio fazer na Terra. E isso é lindo demais, meus irmãos, porque nós olhamos Jesus falando, algumas mulheres que vinham chorando, com pena dele, por ele estar por ele tá indo para a crucificação, né? E Jesus diz que elas têm que chorar antes por elas mesmas e pelos filhos dela. Jesus mesmo neste momento ele se preocupa com elas, que elas têm que se preocupar em se arrepender, né? Em interceder por seus filhos, porque momentos de aflições viriam. E Jesus agora direciona elas para onde elas devem ser realizar, para onde elas devem chorar, para onde elas devem interceder, que seriam os seus filhos, que seriam as pessoas daquele momento. E Jesus mesmo em meio à cruz, ele se preocupa com a sua mãe, adolescente. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos falando de um homem com 33 anos, que ele se preocupa com a sua mãe, com os seus pais, que naquele momento era só a sua mãe. Então ele olha para o discípulo amado e diz: eis aí a sua mãe. E diz para sua mãe: eis aí o seu filho. Então ele nos dá o exemplo também de como filhos, independente da circunstância que estejamos vivendo, nós devemos honrar os nossos pais. E esse amor que ele está demonstrando pela sua mãe, por Maria, naquele momento de dor, ele nos ensina isso, que nós precisamos amar os nossos pais, que nós precisamos cuidar dos nossos pais, independente do momento que nós estejamos passando. E isso que agrada a Deus, né? Tão importante que Deus colocou em seus mandamentos para honrarmos pais e mães. Então, adolescente, foque em Jesus, foque no que ele está ensinando mesmo neste momento. Neste momento, ele também olha para os seus malfeitores, aqueles que colocaram uma coroa de espinho, que açoitaram, aqueles que o ofenderam, que o injuriaram, que falaram todo mal contra ele, que blasfemavam dele, que debochavam dele. Ele intercedia por esses homens. Ele dizia: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus ele não é levado a um lugar de vingança, a um lugar de ira. Não, vocês têm que pagar mesmo, vocês vão pagar o que vocês estão fazendo. Não. Jesus ele intercede por esses homens, porque Jesus entende que esses homens estão cegos espiritualmente. Mais um ensino para nós, adolescentes. Qual tem sido a nossa reação com aqueles que nos machucam? Aqueles que nos dizem palavras de maldição? Jesus está nos ensinando que mesmo na crucificação, ele intercedeu por esses homens, ele intercedeu por aqueles que desejavam o seu mal. E outra coisa que Jesus fez naquela cruz, né, ele cumpriu o seu chamado. Ali ele faz a quitação dos nossos pecados. Ali Jesus diz: está consumado. É uma das outras palavras que ele diz. Está consumado. Ali o que nós entendemos? O plano de pagamento para o pecado da humanidade foi cumprido naquela cruz. E Jesus o cumpriu com amor, com foco, com humildade, nos dando grande exemplo, nos orientando como filhos, como servos de Deus, como devemos nos comportar, independente do momento que estejamos vivendo. É Jesus nos ensinando, o próprio Deus, através da vida de Jesus, nos diz como devemos agir, que possamos ter um coração inclinado a Deus, que possamos ouvir essas palavras ensinadas por Jesus, ditas naquela cruz, e que essas palavras venham trabalhar no nosso coração verdadeiramente, e que o Espírito Santo venha fazer essa palavra germinar, dar fruto, que nós possamos levar para aqueles que não conhecem a Cristo, a imagem de Cristo, a luz de Cristo, o amor de Cristo, mesmo em meio a momentos de sofrimento, mesmo em meio a momentos de dores.
glória seja dada a Jesus. Então, adolescente, que nós venhamos aprender com Jesus nesta manhã. E que essas palavras não fiquem só no ensinamento, venham virar prática nas nossas vidas, para que o nome de Deus seja glorificado e que muitas outras almas venham ser salvas por este Deus tão maravilhoso, que enviou o seu próprio Filho a morrer, a ser crucificado numa cruz, e mesmo em meio de sofrimento, ele pronuncia palavras de amor, palavras de salvação, palavras de perdão. Amém? Agora nós estaremos iniciando o tópico de número 3. Pelas suas pisaduras fomos sarados. O que quer dizer essa expressão? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Provavelmente é um dos textos do Antigo Testamento que foi proferido pelo profeta Isaías, que nos traz, que ele está informando sobre, anunciando o sacrifício de Jesus. E esta informação é nos dada em Isaías 53. Sobre as suas pisaduras, sobre os seus ferimentos, sobre os seus sofrimentos, sobre tudo aquilo que ele passou na cruz, né? Fomos sarados. Sarado de quê? De que o homem precisava ser sarado? E aí nós entramos na natureza pecadora, né? Que foi nos herdada por Adão. Com a desobediência de Adão, todos nós herdamos essa natureza pecadora, pecaminosa. E a palavra do Senhor diz que salário do pecado é a morte. Então todos nós estávamos condenados à morte e morte eterna. Só que o que acontece quando Jesus ele vem a esta terra e é crucificado e é morto? E com que propósito? Em Hebreus 9, 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É algo que foi feito na lei de Deus no Antigo Testamento, que para perdoar pecados seria necessário derramamento de sangue, né? Tanto que foi instituído morte de cordeiros, né? Morte de animais, para perdoar pecado. Só que aquele sacrifício do Antigo Testamento, ele não era completo, ele não era perfeito. Todo ano tinha que se repetir, né? Então Jesus, ele veio nessa terra e ele foi chamado de o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro perfeito de Deus. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento era uma sombra do plano de Deus que viria através da crucificação de Jesus. E Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, ele se oferece em sacrifício. Não foram os sacerdotes, não foram os romanos, não foi o povo, ninguém foi lá e matou Jesus. Jesus se entregou para cumprir um propósito de Deus. E como Cordeiro vivo, ele é morto pelo pecado da humanidade. Então este sangue que é derramado na cruz, no momento da crucificação, este sangue que foi vertido naquele momento, Jesus ele faz a quitação dos nossos pecados herdados de Adão e dos nossos pecados cometidos por nós mesmos. Neste momento, pela fé nesse sacrifício e arrependimento de pecado, nós temos os nossos pecados perdoados. Nós somos sarados, nós somos curados dessa natureza e somos levados a um novo nascimento. Somos levados a ter uma natureza agora divina dentro de nós. Isso significa ser sarado. Antes nós vivíamos cativos pelo pecado. Antes de nos entregarmos a Cristo, de crermos nesse sacrifício, desse sangue nos perdoar, nós éramos direcionados pela nossa natureza e pecávamos sem arrependimento. Né? Estávamos condenados, mas no momento da nossa salvação, do nosso novo nascimento, este sangue ele nos purifica, esse sangue ele nos sara, esse sangue ele nos livra da condenação eterna. Que maravilhoso é isso, adolescentes. Que nós venhamos compreender essa mensagem. Então o Cordeiro, Jesus, se entregou por nós, pagando ali os nossos pecados naquela cruz, nos tornando justos. Foi lá e nos justificou. Nós lá que éramos culpados, que somos culpados e condenados, Jesus ele nos justifica através desse sangue. E neste momento o véu do templo ele se rasga.
que fazia separação da presença de Deus e do povo. E hoje, porque este sangue foi vertido, porque esse véu foi rasgado, nós somos curados, nós somos sarados e nós temos acesso diariamente, 24 horas por dia, a essa presença de Deus. Não estamos mais separados de Deus, fomos reconciliados com Cristo. Esse preço que só pôde ser pago por Jesus e jamais pago por boas obras, porque somos bonzinhos, porque somos obedientes, não. A obediência é consequência da salvação. Deus nos deixou escrito e que nós venhamos andar agora com mente nova, com vestes novas, fazendo aquilo que o Senhor Jesus pagou por nós e que venhamos andar com gratidão, adolescentes. Que essa palavra venha estar sempre viva nos nossos corações. Que Deus abençoe vocês e que vocês venham andar cada vez mais firmados com Jesus, né? Levando através da vida de vocês a imagem do nosso Jesus. Amém? Agora nós estaremos indo para o tópico 4, que diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Agora, depois de tudo que a gente tem ouvido, né? De tudo que Jesus ele fez na última semana, que foram mais coisas, mas hoje nós abordamos só aquelas, a da figueira e abordamos a do templo, mas muitas outras coisas Jesus fez dessa semana, né? Jesus cumpriu, Jesus orou, Jesus intercedeu, Jesus ele abençoou, Jesus curou. E é bom que nós venhamos a estudar com mais profundidade isso. E tudo que Jesus proferiu naquele momento de dor, no momento da crucificação, no momento em que ele estava ali sofrendo, seu corpo estava sendo crucificado depois de muitos açoites, depois de muita flagelação. Mesmo assim, ele nos ensinou que ele cumpriu o propósito dele com amor, com foco, com zelo. Né, que era o pagamento pelos nossos pecados. E agora o que nós vamos fazer com tudo isso? Né? O título diz, sim, eu amo a mensagem da cruz. Então que nós venhamos a amar realmente essa mensagem. Né? Mas nós vemos que o amor ele não é só feito de palavras. O amor ele também é feito em prática. Deus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Pratica a minha palavra. Né? Então agora nós temos uma responsabilidade. Né? Nós fomos salvos, nós fomos alcançados, nós temos essa mensagem linda, esse exemplo de Jesus, maravilhoso. O que nós vamos fazer com isso, adolescentes? Nós vamos ficar guardado para nós mesmos? De forma nenhuma. Né? Tem o hino, a Bíblia até cita aqui, que é o hino da harpa 291. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Porque o coração que foi lavado, o coração que foi redimido, o coração que compreendeu a mensagem, que era devedor e que um Deus maravilhoso executou um plano de salvação e que Jesus cumpriu este plano cabalmente, fielmente, sofrendo, né, padecendo nesta terra por amor de nós. Então essa mensagem vai arder nas nossas vidas. E nós vamos olhar para o nosso próximo, vamos olhar para o nosso familiar e vamos fazer o quê? Vamos levar essa mensagem com amor, com fidelidade e principalmente levando essa mensagem através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. Adolescentes, é isso que Jesus espera de nós, que nós venhamos anunciar a palavra do Senhor. Lá em Mateus 28, no versículo 19 e 20, diz assim: Ide por todo o mundo, fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E que nós venhamos verdadeiramente amar essa mensagem. E que nós venhamos anunciar essa mensagem com amor, com obediência, né? Olhando para o exemplo de Cristo, atentos para como Jesus se comportou, para como Jesus tem nos ensinado a obedecer a Deus
e a levar a mensagem de salvação. Porque almas estão gemendo, adolescentes estão gemendo do seu lado. Adolescentes, familiares, necessitados de uma palavra de salvação que vai mudar a vida dele, que vai transformar a vida dele. E ele vai ser um abençoado como você. Ele também será uma pessoa que encontrará a salvação no amor que foi expresso através daquela cruz, por mim e por você. Adolescente, que você venha ser abençoado, que você venha ter essa semana abençoada e que Deus venha direcionar você cada vez mais pelo centro da vontade dele. Que Deus abençoe vocês com essa lição deste domingo. A gente está com saudade, né? Que bom se a gente pudesse estar junto, mas Deus sabe de todas as coisas. Que nós venhamos permanecer juntos com o mesmo propósito, como o nosso Jesus nos ensinou. Amém, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Vamos estar orando agora para nós encerrar a nossa lição, amém? Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, mais uma vez, por essa lição, por este ensinamento, pela tua palavra, Senhor, que nos ensina, Senhor, que nos limpa, que nos capacita. Pai querido, que venhamos, Senhor Jesus querido, através de tudo isso que a gente tem ouvido de ti, de tudo que tu tem nos ensinado, da forma como tu se comportou, sabendo que era o final, sabendo que ia passar momentos de dor, da forma, Senhor, como tu pronunciou palavras de amor, Pai, de perdão, em meio àquela cruz, em meio a todo aquele sofrimento, que nós possamos, independente das circunstâncias que estamos vivendo, Senhor, ser fiéis a ti. Que nós possamos, Pai querido, obedecer-te, Senhor Jesus, e levar essa mensagem de salvação, Pai querido, com fidelidade, com obediência. Não só parecendo, Senhor, cristãos, mas tendo nosso coração o fogo do Teu Espírito Santo, o amor que vem de Ti, Senhor, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, nesta manhã de trabalhar em cada adolescente. Abençoa cada família, cada lar dos adolescentes nesta manhã. Senhor, traz aqueles que estão distantes, Pai. Traz aqueles, Senhor, que estão se afastando, Senhor, da Tua vontade. E, Senhor Jesus, querido, firma seus passos, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos nesta manhã pelos adolescentes e pelos seus familiares. Provê as suas necessidades, sejam elas espirituais, materiais, Senhor, ou físicas, Senhor. Fica conosco. E que possamos seguir o Teu exemplo, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe adolescentes, fiquem com Deus, que Deus abençoe a semana de vocês e vamos seguir o exemplo de Jesus, porque Ele é o nosso mestre, amém? Fiquem com Deus. The law and prophets to avert